Olá, está no ar o Toda Mulher. Você acha que os meios de comunicação de massa transmitem informações verdadeiras sobre o mundo feminino? Esse é o nosso tema de hoje. Aqui no estúdio eu converso com a deputada Inês Pandeló, com a radialista Denise Viola, da Rede de Mulheres em Comunicação, com a jornalista e apresentadora Cláudia Cataldi e com a professora Tânia Lopes Muri, do Comitê Estadual de Articulação de Mulheres Brasileiras do Rio de Janeiro. Então, deputada, a mídia mostra a verdadeira, vamos dizer assim, mulher brasileira, entre aspas, porque verdade... Verdade é subjetivo, mas eu penso que não, porque existe todo um contexto que a mulher está inserida e muitas vezes a mídia foca num padrão somente e não a diversidade do que é ser mulher. Entendeu? Agora, esse padrão não acaba sendo uma consequência de se querer resumir em personagens ou numa determinada situação, no momento, o que é a mulher? Denise. Olha, de uma certa forma sim, mas na verdade a gente não pode descolar a mídia dos profissionais que fazem parte dela, que são criados numa cultura sexista, numa cultura homofóbica, que tem preconceito e verdadeira aversão aos homossexuais, que, enfim, que acabam reproduzindo todos os preconceitos que estão presentes na nossa sociedade. E quando reproduzem de uma forma simplista e resumida, a gente acaba carregando nas cores, né? Então, o estereótipo da mulher nos meios de comunicação, ele é muito forte. E qual é a característica principal, ou as principais características desse estereótipo? Eu vejo como a questão da exploração da beleza da mulher, de que tem que ser bonita, que tem que ser elegante, que tem que ser magra, a questão em relação ao papel dela, né, que sempre, eu vejo assim, a televisão, ela sempre traz uma modernidade, a tecnologia está fantástica, mas esse repaginar que hoje é apresentado está engessado, porque no conteúdo real continua trazendo uma mulher doméstica. Por exemplo, tem um anúncio de uma margarina que a mulher está arrumadíssima, pronta para sair e servindo café para a família. Uhum. Então, tem sempre uma reprodução permanente em relação à questão cultural de que essa emancipação da mulher não consegue aparecer. Sim. Embora a gente tenha um discurso e até uma realidade, né, dos avanços, né, da mulher estar realmente saindo e trabalhando, e se emancipando, e se formando, né, se profissionalizando, ok. Mas a mídia não consegue ainda reproduzir integralmente isso. E quando reproduz? Pois é, Daniela, complementando o que a Tânia estava falando, eu acho interessante que também é importante se notar que quando a mulher é bonita, então ela não é tida, em geral, como competente. Agora, quando ela consegue furar esse bloqueio, então ela é um pouquinho fora do peso, ou está um pouquinho mais velha, aí ela já é tida. Não, essa daí conseguiu, então essa daí é competente. Então, geralmente, infelizmente, se é atribuído a competência à feiura, como se fosse uma regra. Se for bonita, tem que ser burra. Isso não é verdade, e esse né? negócio de bonita também, a gente está falando de bonita, mas é também um bonito entre aspas, né? Porque o bonito depende muito. Então, a gente está falando de um bonito que foi estabelecido, né? Um padrão de beleza estabelecido. Isso que você disse, né? Magra, jovem, não é? Elegante do ponto de vista das grifes, da roupa da moda, etc. Sendo que a beleza não é só assim. Aliás, esse padrão é absolutamente incompatível com a mulher brasileira. A mulher brasileira não é magérrima, não é alta, não tem os cabelos louros, lisos, escorridos. Nós também temos esse tipo de beleza, mas nós somos uma beleza absolutamente diversa. E essa não está contemplada nos meios de comunicação. A gente está falando muito da questão da televisão, porque a televisão tem a imagem. A imagem entra na casa da gente com um impacto muito grande. Né? Mas essa mulher, ela não está representada nem na televisão, ela não está representada nas revistas, nos jornais, ela não está representada no rádio, quando se estabelece, inclusive, um padrão de voz. Sim. Né? Ela tem voz bonita, ela, E
que padrão é esse? Cadê o conteúdo dessa voz? Cadê o conteúdo dessa mulher? Como a Cláudia bem colocou. Se ela é bonita, ela não pode ser inteligente. Se ela é inteligente, ela não pode ser bonita. Se ela é bonita e inteligente, tem alguma coisa errada. Vou descobrir qual é o defeito. E, Denise, é uma crueldade com a mulherada, né? Porque você imagina, você ter que se encaixar naquela forma que foi pré-estabelecida. Então, assim, você imagina, a nossa espectadora que está em casa, vendo agora, e é competente, é estudada, mas ela vê que ela tem que entrar naquele estereótipo. Como é que faz? Está sobrando uma gordurinha para lá e outra para cá. É por isso que a gente vê tanto escândalo aí, né? O pessoal se sugando, se aspirando por todo quanto é lado, eventualmente até morrendo. Exatamente. Quando a gente fala em avanços, por exemplo, no movimento negro, a mulher negra, o negro já tem uma representação hoje nos anúncios e tal, mas é muito ainda, pouco demais. É muito pouco e só foi conseguido por conta de muita pressão também. Porque esse não foi um processo natural. Não foi um processo de perceber, olha, a população negra, a população afrodescendente é a grande parcela da população brasileira. Né? Então, eles têm que estar nas novelas, na apresentação de telejornais, eles têm que estar na propaganda. Foi muita pressão do movimento negro. Aí tem uma figura, já estamos fazendo a nossa parte. Estou contemplando a cota, né? Estou contemplando a cota. Bem legal você falar isso, porque você falou das teóricas minorias, que na verdade são as maiorias. Nós somos mais da metade da população. Somos todos miscigenados. Quem aqui que pode levantar a mão dizendo que é puro sangue? Ninguém. Né? Outra questão que eu acho super interessante, que eu fiquei bastante impactada numa experiência, que eu fui levar minha filha para fazer as trancinhas, né, afros, e eu fiquei esperando no morro, e eu fiquei esperando, e tinha uma televisão grande, uma família bem grande, num plano doméstico pequeno, bastante, mas tinha umas 6, 7 crianças assistindo um seriado de TV. Gente, mas um seriado de TV de americano? Só louros e louros. E aí eu me reportei a todo esse processo que a gente fica estudando, da importância da gente discutir a questão do movimento negro, né, de se colocar com visibilidade de todo um processo dentro dessa sociedade, e especialmente quando nos cobram, né, o que não é nem direito nos cobrar. Eu fiquei imaginando aquelas crianças ali, que tinham crianças de 5 a 12, 13 anos, assistindo completamente embevecidos, assim, só brancas, não se vendo. Não tinha como elas se verem ali naquela série, né, naquela história ali contada. E aí, hoje, então, a gente sente assim, um certo alívio de todo esse processo do movimento negro, que, inclusive, a colocação da mulher negra, né, de se colocar e de exigir essa colocação dentro da sociedade, dentro dos meios de comunicação, que ainda está muito dizendo, estou fazendo a minha parte, ainda não é uma coisa natural, de o que essas crianças nesse processo vivem. Agora, uma questão que eu quero deixar para o próximo bloco, que a gente vai para o intervalo agora, é a seguinte, que os estudiosos, os comunicólogos, já discutiram muito, vêm discutindo ao longo de décadas, se os meios de comunicação realmente têm esse poder todo. Há uma corrente de comunicólogos que acredita que sim, que tem, outra corrente não. Essa é uma discussão muito forte e aí eu queria trazer isso aqui para o nosso programa no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos no segundo bloco do Toda Mulher. Você acha que os meios de comunicação de massa transmitem as informações verdadeiras sobre o mundo feminino? Esse é o nosso tema de hoje. No bloco anterior, eu deixei no ar a seguinte pergunta. Os meios de comunicação têm mesmo esse poder sobre a sociedade? O que as convidadas acham? Eu acho que sim. Acho que tem muito poder. E quando nós falávamos no bloco anterior, né, da imagem que passa da mulher, isso influencia, né, a sociedade como um todo, ou o meio de comunicação também é influenciado pela sociedade, como falou a Denise, mas vai criando aquela imagem, um subconsciente, que para você ser feliz, que para você ser bem-sucedido, para você ser respeitado e amado, você tem que entrar dentro daquele padrão. Não é?
Então, eu acho que cria uma cultura, assim, né? Massifica uma cultura, assim, e não olha o contexto, não olha o todo, e acaba todo mundo entrando naquela linha, né? Naquele raciocínio, naquela forma de agir também. Deputada, e tem uma outra questão que a gente não pode desconsiderar, que nós vivemos uma sociedade midiática. Hoje em dia, quem não está na mídia não existe. Então, só queria recuperar um dado de pesquisa que eu considero que é bastante interessante, se não me engano é de 2005. Existe uma associação mundial que se chama WAC, World Association for Christian Communication, que é ecumênica, né? A associação é cristã, mas o olhar é um olhar ecumênico, e que faz estudos há muitos anos, monitoramento da mídia. Aliás, esse é um dos compromissos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, fazer esse monitoramento da mídia no Brasil. Que deve ser, que é uma tarefa... Sim, é uma tarefa árdua. Essa associação, que é mundial, está presente em 120 países, nessa última pesquisa foram 76 países, 13 mil publicações, ela sensibiliza profissionais da comunicação, tira um dia para fazer o monitoramento. Então, naquele dia, do início ao final, você vai ouvir as rádios, você vai ler os jornais, você vai ler as revistas, você assiste determinados canais de TV, eu assisto outros. Claro que a gente não vai nem para um extremo nem para o outro. Você não vai pegar a TV alternativa, nem a mais conservadora. A gente vai procurar tem isso, a média, né? Mas é absolutamente impressionante. Nós somos 53% da população mundial. E as notícias sobre as mulheres correspondem a 20% dos noticiários. Se você for para as notícias mundiais, aí 1 em cada 10 notícias mundiais tem foco na mulher. Né? E aí a gente aprofunda um pouquinho mais. Vamos pensar quem são as fontes. Quem é aquela pessoa qualificada que eu devo ouvir sobre determinado assunto? São homens, na maior parte das vezes, 83%. Se são pautas referentes à política, à economia, aí então a mulher fica lá embaixo. Ela fica nos cadernos de cultura, ela fica com depoimentos pessoais. Perdeu até a gastronomia, né? Perdeu até a Tomaram conta. E impressionante, por exemplo, no Brasil, o número de mulheres que concluem os seus estudos é muito maior do que o de homens. Nas mais diversas áreas, inclusive comunicação. Isso que é contraditório, né? Se somos maioria da população, se estamos nos diversos setores, se inclusive nos estudos a gente estuda mais, né? Temos maior nós não formação, estamos nos espaços de poder. por que a gente não é escolhida para ser entrevistada? Bom, estamos no espaço de poder aqui, tem uma representação, né? Então vamos parar com aquela máxima de que se ouve tão frequentemente que mulher não gosta de votar em mulher, né? Vamos parar com isso, porque onde é que já se viu? Temos que ter mais representantes nas câmaras, no Senado, embora seja muito baixo, né, então, Daniela? Então, de que forma a mulher, né, na nossa sociedade, também não, vamos dizer, contribui ou influencia para que isso se perpetue? Perpetuar também não sejamos tão fatalistas, né? É que eu tenho uma coisa, meio maniqueísta que me pega às vezes bem, mal, tem uma coisa meio assim. Sim, mas de onde vem essa mulher? Essa mulher vem dessa sociedade machista, racista, homofóbica, que tem uma série de preconceitos. Foi essa criação que ela teve. Por exemplo, a mulher no acesso à tecnologia, se a gente for parar para pensar, eu sou de uma geração, você é mais nova, já nasce com uma certa intimidade com a tecnologia, mas eu sou de uma geração que dizia, menina, não mexe nesse botão que você vai escangalhar isso. Mas a gente deixa, Denise. A gente acredita que é assim, acredita que se mexer vai estragar, acredita que nós somos capazes. Se a gente não deixar, a gente não é manipulada. E as que não deixam são as transgressoras. E são elas que dão uma sacudida. Ainda bem que tem, Ainda né? bem que é exato. Agora, gente, esse negócio da mídia que você falou é muito relevante, porque se a gente parar para pensar, toda vez que tem uma novela de sucesso, vamos falar aqui da novela que é o que manda, né? Quando a gente fala da mídia, você vê que todo mundo começa a andar de uniforme, a novela vende o que ela quer. Se a novela é de época, o pessoal começa a andar com a mão pintada da tinta, não sei o quê. Se é do sapato, não sei o que lá, começa a vender aquele sapato. Todo mundo começa a andar de uniforme na rua. É verdade. Você começa a perceber uma uniformização da nossa população feminina, porque elas acham que isso é que estar ok, é estar participando daquele grupo. Então, como você muito bem colocou,